Gratidão pelo silêncio que permite expressar tais pensamentos, tais sentimentos. Tenho que dizer a alegria que é gravar, falar, né? Expressar e lidar com isso, ouvir, como tem sido transformador, já logo agora, né? E não tem nem o que falar antes de falar disso, porque o próprio ato de falar, para mim, já tem tamanha importância. E isso é algo que não dá para transferir para ninguém, né? A gente tem que falar, tem que ouvir também, né? Quando possível, ouvir a si mesmo é uma coisa interessante. Ainda mais quando as intenções são o que são. Então eu tô feliz aqui, comendo minha sopinha de mandioca com soja, tomando kombucha, digerindo tudo isso que vem acontecendo. Sabe, me dá alegria, eu confesso que o Minecraft ajuda bastante, né? Que jogo maravilhoso. Acho que é um desenvolvimento, uma mentalidade. Claro, dá pra você tomar vários caminhos, né? Mas todos os jogos são assim. Inclusive o maior de todos, né? Que é esse nosso jogo sem fim. Tal existência que lidamos a cada momento. Que jogo maravilhoso, né? E dentro desse jogo maravilhoso, um Minecraftzinho vai bem. Lógico, tem que admitir. Mas que me vem pensamentos também que dá vontade de falar para depois ouvir e ver se faz sentido mesmo. E quem sabe se em próxima jornada dá vontade de ir para outro caminho, relembrando aquilo que foi dito e talvez pensando diferente também sobre aquilo. Tem tantas possibilidades nisso que está acontecendo que tenho que admitir que eu tenho usado também alguns artifícios, né, da tecnologia. E que às vezes eu fico pensando nisso, né? No segundo, infelizmente, eu gravei achando que estava gravando, né? Achei que tinha apertado gravar e eu joguei o jogo, depois eu fui ver que não estava gravando. Então eu acabei gravando, né, um momento depois, assim, 30 minutos depois do que eu tinha começado, na verdade. Fiquei complicado, assim, né? Lógico que chateou um pouco. Eu tentei voltar de alguma maneira, não teve como. Salvamento automático. Assim como a vida real, né? Salvamento automático. E foi isso, eu tive que continuar dali, né? Bora pra frente. Ficou uns 30 minutos aí que vão ficar ali por ali, né? Mas agora eu já tô um pouco mais artifício, já tô duplicando o mundo pra se alguma coisa acontecer. Eu me coloco na situação de jogar novamente. E também tô dando umas olhadas no mundo assim, fora da situação, né? Pra ver onde eu consigo levar vocês, olha só. E pra nos levar também, né? Porque eu já até fui. E vai ficar um pouco falso, será? Então eu me coloquei nessa situação também. Mesma coisa de ter gravar 10 minutos, né? Que quando era boletim gravava 10 minutos, porque a câmera gravava 10 minutos e dificilmente, olha, umas 3 vezes talvez, dificilmente, de 11, né? Mas assim, poucas vezes eu falei, não, vou ter que começar de novo, né? De ter feito alguma coisa assim, imperdoável, vamos dizer, que quebrou totalmente. E tentando pensar nisso aqui, sei lá, se eu fizer um barulho com a cadeira, ou eu tossir, né? Ou passar um caminhão nesse momento, tocar a campainha, né? Aí eu vou ter que parar esses 30 minutos, o que vai acontecer, né? Porque eu sei que eu não tô ao vivo, né? Se tivesse ao vivo, tava ao vivo. Como não tá, tem essa opção, né? É gratificante quando grava tudo certinho, mas é entendível que muitas vezes eu vou ter que falar com a mesma intenção que eu estava tentando falar, e isso é muito bom também. Eu estou tentando não pensar em temas que
virem o tema central e vai ser 30 minutos falando disso, né? Com certeza tentar escapar ao máximo disso, até pelas experiências mesmo de pensar o que disse, né? Será que as palavras-chave vão acabar trazendo que tipo de pessoas, né? Que tipo de buscadores a tal conteúdo? E a intenção né, é uma jornada sem intenção, de certa forma, a não ser a intenção isso, de falar aquilo que a gente pensa, de sentir e poder ouvir aquilo que a gente já ouve internamente na mente, talvez. Agradecer mesmo por kombucha, maravilhoso, simbiose que existe em nosso planeta, que pode dar uma ajeitada maravilhosa em tudo que é organismo, né? Nosso intestino tão importante. Realmente eu mesmo que criei a regra pra mim, né? Que eu só jogaria, né? Só faria uma jornada por dia de 30 minutos. E mesmo pra tentar respeitar uma coisa de depois se eu não conseguir, né? Mas aí que tá, né? Pra que tentar caber nisso? Talvez vai ser muito mais útil fazer 2 num dia e depois outro dia simplesmente não fazer. Mas a gente sempre tenta colocar umas regras, né, de funcionamento que, sei lá, mesmo que tivesse funcionando até ontem, não quer dizer que amanhã vai ser assim, né? E essa é a coisa mais linda sobre o hoje. E é um amor tremendo que eu sinto, porque acredito que por muito, muito tempo o que mais busca é o conteúdo mesmo, a maneira de se expressar. E eu vejo nisso como uma ferramenta, uma jornada e um jornal que vem para aliviar e fazer fluir, porque tenho muito que dedicar mesmo a animações, a músicas, ao teatro, à dança, às artes marciais e o corpo, trazer o corpo, né? Que é quase que o oposto do que está acontecendo aqui, que aqui a gente está muito na mente, né? Depois eu estou jogando também uma coisa digital e trazendo, né, aleatoriedades ali para dar uma bagunçada na jornada. Mas que me vem sempre isso do quanto é uma narrativa para se ativar mesmo, né? Eu acho que se tem uma verdade nesse sentido, é essa verdade que a gente ativa com nossas atitudes, né? Afinal, nós estamos aqui numa experiência sensorial e é a partir desses sentidos que a gente toma consciência do que o universo pode ser, né? E a gente nunca vai conseguir experimentar todas as experiências, né? Isso vale para o todo, e o todo deseja tanto isso que criou todos nós, né? E continua a criar e por aí vamos, em maravilhosa existência, cheia de diversidade, cheia de desejos múltiplos que vão fazendo o universo ser plural e muito, muito gratificante mesmo, cheio de prazeres pra gente viver. E o corpo, quando liberto, ele vai exatamente para esse caminho, né? Por isso que o jejum é tão maravilhoso, a nossa alimentação, o quanto é importante a gente estar a cada momento, todo momento se olhando para isso. A gente não tem como ter a bênção da ignorância de que não faz diferença.
se quem tem a benção da diferença, a benção da não diferença, que seria a benção da ignorância, aproveitem. Mas quem não tem, e me coloco com certeza aí nisso, porque não tenho, né? Eu tenho muito mais informações que levam a acreditar. E tudo bem, eu vejo até nesse acreditar mesmo, porque eu confio muito no poder da mente nesse sentido, que você pode sim controlar o seu corpo pela mente, então você pode sim ter um hábito não tão saudável e conseguir superar isso. Isso não é lá grande coisa, né? A famosa, meu trigavô lá viveu até os 120 anos fumando fumo de rolo e tal, né? E realmente outra vida, né? Aí não tenho o que dizer, era isso, é aquilo, né? Povos que usam substâncias há milênios aí, não tem problema nenhum com isso. E aí as cidades grandes, os centros urbanos, conseguem transformar qualquer substância em algo viciante. Então, não importa, né? A gente tem que tirar essa máscara do julgamento para quando vai pensar em qualquer tipo qualquer tipo de substância. O vício pode estar em qualquer lugar e o malefício ele está exatamente nesse lugar também. Então, de certa forma, sim, vale mais você ter um humor saudável, você ter uma alegria na vida, você às vezes fazer uma coisa de verdade na ignorância, né? Você ainda não retornou à inocência de maneira que você consegue entender que aquilo não precisa ser feito de certa forma, né? Então você se abstém talvez de algumas atitudes e prefere, né, tomar certos posicionamentos a partir da inocência. Mas a ignorância, ela tem sim esse poder. Ela é sim uma bênção, né? Isso é colocado de uma maneira muito interessante, porque você querer julgar alguém que agiu em ignorância, você está se colocando como certo antes do certo, né? Por saber que é certo antes até mesmo de ter acontecido. Então não é nem mais sobre a pessoa, vira uma regra a ser cumprida. Mas a pessoa ali, ela se perde, a pessoa é uma história, né? Uma pessoa que está ali fazendo o que está fazendo. Então realmente a gente se julgar às vezes, né? Mas nossa, porque realmente está cheio de pessoas viciadas em tal coisa. E não olha pro próprio vício, né? Não olha o quanto está repetindo outros padrões e se fazendo mal nessa própria fala. É o vício do outrem, né? Do algoro. É o vício de falar mal das pessoas, de ter maldade naquilo que está sendo compartilhado, né? Por se achar melhor porque não faz aquilo que a pessoa faz. E nem num sentido de, nossa, vou lá, né? Se eu acho que isso é tão ruim mesmo, trazer aí uma perspectiva diferente para a pessoa, tentar de alguma maneira indicar qual caminho que essa pessoa pode estar perdendo ao se comportar da maneira que está comportada, né? Porque são escolhas e são experiências de vida que realmente a gente não tem que achar que todo mundo precisa viver a mesma vida, né? Porque de fato não é para isso que estamos aqui. Então, como disse, é intransferível a atitude de falar, né? Ouvir, a gente tem que ouvir e, né, uma opinião assim, a gente tem que ouvir tudo mesmo. Tem que saber ouvir, tem que saber filtrar. Se a gente quiser ouvir, entre aspas, só o que a gente gosta,
a gente nunca vai saber o que a gente gosta mesmo, porque, né? Como isso, né? Qual é o momento que você para e decide isso? Então tem que ouvir tudo, tem que ouvir. E na hora de falar, tem que falar o que realmente sente, né? Pra mim, a transformação vem a partir disso. E a gente não vai ter chance de ouvir todo mundo, né? E por isso, todo mundo não vai ter a chance de ouvir a gente. Mas é intransferível e outras palavras que significam nem, porque a gente tem que falar, né? Mesmo que ninguém vá ouvir, a gente tem que falar. Ouvir os outros, a gente tem que ouvir. E com certeza alguém vai te ouvir, porque a gente está aqui para compartilhar. Então o universo tem suas maneiras de colocar pessoas pra gente, né? Às vezes elas duram, entre aspas, uma conversa e é maravilhoso como isso acontece, não é mesmo? Porque poderia não ser, né? Poderia estarmos de certa forma realmente como às vezes parece, mas limitados mesmo, presos, né? Numa prisão secreta de limitações humanas. Mas a coisa é muito maior, porque se cada pensamento encontra um ouvido, uma mente disposta a pelo menos ouvir, e quem sabe assim pensar, nossa, isso aí faz sentido, mas poderia também não fazer. E quem sabe daqui a pouco é essa pessoa que está falando sobre isso. E isso vai tomar um rumo, uma transformação que só mesmo a vida para nos mostrar, né? Tanto de coisas que estão acontecendo exatamente nesse momento e que simplesmente nunca vão chegar na gente. E que isso que é maravilhoso de ter essa percepção que muitas vezes a gente tem que se enganar de falar assim, mas isso é tudo que eu sei, né? A gente se engana para falar a verdade, né? Porque de fato é tudo que a gente sabe. Mas é quase nada do que tudo é e que de certa forma nós temos uma possibilidade aí de se considerar, porque somos sim parte de tudo. Então a gente não tem o ego ali implantado, nós não temos a experiência vivida, se assim pode dizer, né? Marcada ali em pele, em memória, mas enquanto talvez seja simplesmente a empatia, algo muito maior do que só dizer, né? Ah, não, eu tenho empatia, né? Se a palavra é tão poderosa assim, é porque ela significa um estado de consciência que na verdade nem precisaria de palavras, né? Mas a gente faz o que faz para tentar comunicar também. Então, quanto mais a gente tenta, é possível a gente chegar assim, né? A gente ouve sobre estados de consciência diferenciados e a gente se coloca a experimentar aquilo. Então, é uma realidade, é você sentir de uma certa maneira e se colocar mesmo numa abertura. E com isso eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa empática, né? Mas sim que eu reconheço esse poder e que me faz bem pensar exatamente nisso. O quanto cada vez que a gente se coloca de verdade, né? E a gente nem se coloca, aí que tá, a gente se deixa, né? A empatia, para mim, nesse momento, tá parecendo muito mais a gente se deixar. Porque a gente se colocar, a gente vai se posicionar de uma maneira que a gente é capaz de se posicionar, né? Acha que tá mais ali e tal, vai escolher entre duas ou três. Mas quando a gente se deixa, aí sim a gente tá sentindo o que o outro tá sentindo.
Porque na minha vida não faria sentido eu estar sentindo aquilo agora. Minha vida é assim e tal. Hoje eu acordei, aconteceu isso e tal. Vem uma pessoa e te conta uma história diferente. Se você não se deixar pela história, se você não se deixar pelo sentimento, se a empatia não for uma entrega, aí realmente não vai transformar isso. E aí a gente talvez sim vai ter que viver os mesmos problemas do que todos os nossos antepassados, porque a gente infelizmente não está conseguindo, a partir de ter empatia com histórias que acontecem, transformar, né? A gente vê todo mundo sofrendo e aí de repente a gente tenta uma solução individual que vai dar vazão talvez aos seus sentimentos, que vai te dar um conforto sobre as vezes que você quis e não teve, e às vezes que aquilo que falhou te trouxe decepção e tristeza, mas que é isso, sabe? Aonde que tá a essência disso? Em você querer suprir até quando uma coisa que nem é sua. Por isso até me colocou num pensamento bem perdido, bem caótico nesse sentido. Porque acho que me vem exatamente a perdição de você estar buscando alguma coisa, só que não tem uma motivação real para aquilo. Como que se chega nisso? O silêncio, eu agradeço o silêncio por poder me expressar. Ele vem e nos ensina que às vezes o que a gente quer, né, explicar, o que a gente quer para nós é muito além de ser importante, o que é importante, sim, com certeza. Nós estamos aqui para viver, para ter nosso gozo em vida, para a gente ter amor, sabe? Sentir esse amor, independente que eu me perdi na fala, mas se eu consigo voltar para esse amor e falar, nossa, eu tô aqui para poder falar o quanto eu amo as pessoas, o quanto para mim é importante ter relacionamentos que deixam a liberdade do amor acima de tudo, porque quando a gente quer bem uma pessoa, né, a gente se destrava dessas depressões mesmo, dessas amarras que a gente acredita que a gente é sozinho, que a gente tem que resolver o nosso e esquece que socialmente é o que realmente transforma as coisas. Agora também me veio a mensagem de hoje que chegou a mim, que adolescente aqui de condição, de família, com um apoio que a gente, né, tem uma visão sobre, né, e que acabou se suicidando. E as palavras que vêm é isso, que a pessoa estava em depressão, que não havia o sentimento de pertencimento, não havia esse conforto de sentir que tinha motivo de estar ali. E isso é, socialmente falando, o que a gente está bastante perdido.
Porque a família, ela já começa com uma palavra bem ruim, que como depois de tantos séculos, a gente continua chamando as pessoas que estão ao nosso redor, nos amando e cuidando de nós, com uma palavra que significa uma coisa tão ruim. E originalmente falando, estou dizendo, né, além do português, que essa palavra vem antes até do português. E a gente tem que enxergar que a sociedade, que cada um de nós, a gente pode sim fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. Como comunidade, como pessoas que estão juntas pelo mesmo propósito. Ou não, é o mesmo, até travou, porque não é o mesmo propósito assim, como uma coisa única. Mas sim por essa simpatia mesmo, de entender assim, o seu propósito é esse. Claro que, né, existem as críticas boas. E existe as melhores ainda. Então, a gente tem que estar tanto nessa abertura, mas de ser real, né? Não é uma crítica que é cheia de ego, né? Cheia de, mas eu não quero que isso dê certo porque, né? Uma ferida aberta ali. Mas sim porque você vai viver na sociedade que isso dá certo ou não. Então você vai olhar e falar, eu quero que isso dê certo, né? Mas olha, e isso, né? Então a gente tem que se permitir, né? Porque a gente não tem que nada. Mas quando a gente se permite a não ter que, a gente vê que a outra pessoa, ela também se permite a não ter que. Então aquilo que vai surgir de verdade. Quando a gente está num capitalismo do jeito que a gente está, numa estrutura do jeito que a gente está, a gente simplesmente perde isso, porque a gente precisa de outras coisas, ou na verdade a gente acha que precisa dessas outras coisas, e a modo de suprir esse imaginário capitalista estrutural que vivemos, aí a gente deseja coisas e acaba fazendo coisas que, bem, já não são tão legais assim. Se você tiver uma empatia de verdade, já livre, uma conexão bacana com o universo, num sentido da comunidade, com certeza você vai entender isso, que uma pessoa que quer ficar trilionária, ela não tá pensando nas pessoas da mesma maneira que uma pessoa que está ali batalhando e dedicando realmente a vida dela para ouvir, para conversar, para dar um apoio, para dar um sorriso para uma pessoa que às vezes está em necessidade. E que é isso, as pessoas não precisam de mais dinheiro, né? O que precisa mudar é a quem já tem um monte de dinheiro, como tá ganhando esse dinheiro e o que faz com esse dinheiro e tudo o que envolve isso. Não são as pessoas, não é todo mundo que... As pessoas já... Né, nós todos já somos, num sentido de riqueza verdadeira, nós já somos ricos. Nós vivemos num mundo que dá tudo que a gente precisa. Essa é a riqueza de verdade. Não existem nenhum muro real, nenhuma barreira real. As terras são de todos, os frutos são de todos, as terras são de ninguém. E o fruto que cai na terra e que cai dentro da gente, ele é assim, ele é naturalmente o ciclo da nossa vida. Essa é a nossa riqueza, é isso que a gente tem perdido. Para quê? Para sofrer de certas maneiras que
Só o capitalismo é capaz de fazer. Isso eu acho que é o que tem sido uma verdade entre nós, mas infelizmente.